Oi, gente! As nossas aulas, então, a partir de agora, vão ser assim, conversas pequenininhas em que a gente vai dar continuidade às nossas apresentações. Esse material guia vai estar para vocês disponível no Canvas e qualquer dúvida a gente vai tirando no fórum, ok? Bom, dando continuidade, a gente já tinha visto que a gente está estudando os 4 P's da criatividade, né? Pessoa criativa, produto criativo, processo e ambiente. Ficamos estudando há algum tempo questões sobre a pessoa criativa, que finalizamos então desde testes a teorias que buscaram entender como a criatividade se processa com as pessoas, e a gente já começou a ver desde a aula passada o ambiente criativo, né? Quais são os elementos e fatores importantes para esse ambiente criativo. Aqui, basicamente, uma empresa consegue, de modo mais bem aprimorado, deixar um ambiente mais criativo quando ela está mais disposta a assumir riscos. Então, uma empresa ela vai inovar mais quando ela possibilita que os seus colaboradores sejam mais criativos. E a criatividade, ter essa motivação para a criatividade, tem muito a ver com o que, Brasil? Com a disposição desses gerentes, dessa parte mais estratégica, em assumir os riscos. Os riscos de ideias serem mal sucedidas ou bem sucedidas, tá? Basicamente, então, a Teresa Amabile, que é professora de Harvard, ela propõe 6 práticas gerenciais que uma empresa, então, a gente enquanto gestor, precisa ter para fomentar o ambiente criativo na nossa empresa, no nosso ambiente empresarial. Então, eles são o incentivo por parte da organização, né? Então, coisas que estimulam a criatividade. A organização dar um incentivo às ideias que sejam avaliadas de modo justo, né? Que ninguém se sinta prejudicado, ter os esforços criativos sendo recompensados. Eu tenho as ideias, e daí? O que é feito delas? Eu recebo algo por conta dessas ideias que eu tive? Mecanismos para desenvolver ideia não basta ser remédio, tem que ser gelol, né? Essas ideias que estão acontecendo, o que a empresa está fazendo com essas ideias? Tá colocando no pacotinho e jogando fora? O fluxo ativo de ideias e como que a equipe compartilha a visão de equipe estratégica para que as ideias possam florescer. O líder, ele tem que dar um bom exemplo desse trabalho, ele tem que apoiar o trabalho em equipe e tem que valorizar todas as contribuições que todo mundo está ali dando. E o apoio ao trabalho em equipe. Os membros da equipe, cada pessoa que está na equipe precisa ter diferentes habilidades, né? É super importante a gente colocar pessoas diferentes que tenham visões diferentes. Uma empresa de marketing estava com problema de processo por veicular propagandas que eram preconceituosas contra homens, negros, contra gays, homossexuais, enfim. E aí uma resolução prática que eles tiveram? Contratar pessoas de diferentes áreas do conhecimento, mas também pessoas que carregam vozes e representações diferentes. Então, mulheres, negras, gays, lésbicas, homossexuais, homens, mulheres, enfim, isso todo trouxe uma pluralidade. Cada vez que uma propaganda seria feita e cada um desses grupos sentia que algo ali não caía tão bem, eles então interferiam, né? Enfim, e parou-se de veicular propagandas que podiam denegrir as pessoas. Tanto a parte de trabalho de equipe, né? É importante cada um estar aberto para as novas ideias, as ideias dos outros, e de modo construtivo e galgando. A parte de recursos financeiros, recursos materiais, desde recursos de tempo, né, enfim, para que as ideias possam acontecer. O trabalho que seja um trabalho desafiador para as pessoas se sentirem desafiadas. A liberdade, elas decidirem qual tarefa elas vão ali primeiro se engajar. O que inibe a criatividade no ambiente organizacional, que é o que a gente não quer que os gerentes façam, a gente não quer que a gente, né, depois atuando no mercado, faça. O que impede? Uma política interna que não está bem formatada, que já apresenta ela mesma problemas, ideias novas que sejam duramente criticadas, então isso é muito ruim, né? Uma competição que é altamente destrutiva, a competição interna ela é boa, ela é favorável, mas a competição por si só e destrutiva, ela é super negativa. É um lugar em que se evita o risco, então uma organização que evita o risco a todo custo prejudica a criatividade, né? A gestão da criatividade, e o status quo é excessivamente enraizado. Os paradigmas vigentes, os modos de fazer, tudo isso é muito, muito enraizado e aí acaba que as pessoas não têm liberdade de expressão. Pressão da carga de trabalho. A gente tem, então,
prazos muito curtos para poder entregar e às vezes esse time fica meio perdido. Expectativas de produtividade que sejam irreais e as pessoas não estão conseguindo se concentrar no teu trabalho. Bom, agora chegou um momentozinho de atividade para a gente poder chegar nesse momento do vídeo fazendo alguma coisa. Queria que vocês olhassem essa imagem aqui, tá? Essa que tá aparecendo para vocês e escrevessem para mim na resposta de tarefa que eu vou colocar no Canvas, qual é a primeira imagem que vocês veem, ok? É rápido mesmo. Partiu. Bom, então para dar essa resumida em termos de ambiente criativo, né? Uma organização consegue fazer com que a criatividade possa ser mais bem fomentada no teu espaço organizacional quando ela tem uma política, uma estratégia bem clara, ela dá tempo, ela dá os recursos necessários, ela desafia de modo interessante aquele colaborador, aquela colaboradora, quando ela tem uma equipe multifacetada e pessoas que representam diferentes segmentos, e ela consegue também ter um fluxo para que as ideias possam se iniciar, as pessoas saberem sobre que ter ideia, sobre qual campo, um fluxo para que essas ideias possam ser dadas, fornecidas, e depois um fluxo para que essas ideias possam se tangibilizar em inovações naquele ambiente empresarial. Ainda para finalizarmos a questão do ambiente criativo, o Sylvain Eliette propôs, na verdade, que para além de uma organização favorecer a inovação e a criatividade no seu interior, a sociedade como um todo em que essa organização está inserida favorece. E aí de pronto a gente consegue imaginar qual é a diferença que a gente tem de uma tribo indígena brasileira, que tipo de ideias criativas inovadoras podem acontecer ali, de eu estar, por exemplo, em Cambridge, onde a gente tem Harvard, onde eu tenho MIT, os Estados Unidos, por exemplo, né? Então faz muita diferença esse cenário, esse contexto sociocultural e econômico que a empresa esteja e que o próprio indivíduo esteja também. Então, para ele, há 9 fatores que são combinados, né, facilitados pela sociedade em que aquela empresa está inserida, que favorecem, facilitam, né, dão aquele chablau de emoção para que a criatividade possa fluir. A disponibilidade de meios culturais, as pessoas tendo acesso à cultura, teatro, enfim, a abertura a esses estímulos, né? Lugares em que a gente tem ditaduras militares, ou as pessoas não têm acesso ou não são estimuladas a viver a cultura, a cinema, teatro, ler livros, enfim, isso tudo fica bastante prejudicado. A existência de uma tensão interna, que a pessoa é sempre forçada a seguir o status quo, a seguir o que está dominando, enfim, como as ditaduras militares, isso não favorece a criatividade. O livre acesso a todos os meios culturais que a pessoa possa ter, né? A liberdade ou opressão moderada. Uma opressão moderada faz com que as pessoas sejam menos criativas. A exposição a incentivos culturais e a ideias divergentes, né? Isso tudo é importante. Eu ser incentivada a ir, a participar, a produzir coisas e ter notícias de ideias diferentes e conviver com essas ideias diferentes sem querer degladiar, matar o outro porque o coleguinha pensa diferente de mim. Não, né, Brasil? Vamos tolerar isso daí porque é na divergência que a gente cresce. São ideias diferentes que podem fazer com que outras coisas possam aparecer. Se a gente seguir a boiada sempre, as ideias vão ser sempre as mesmas. Tolerância a essa visão de mundo divergente, uma interação constante entre as pessoas e a existência de premiações, enfim, nacionais que possam nos ajudar. Então, para a gente fechar, um ambiente em que a gente consiga ter teatro, acesso à cultura, bibliotecas, à informação e onde a gente não precisa ficar com a boca fechada, é um ambiente bom que vai fazer a gente ser mais criativo. Até lá, até o próximo vídeo.